Então vamos continuar no módulo 20, polígonos, segunda parte. Objetos de conhecimento, medida de ângulo interno e ângulo externo de um polígono, inscrição e circunscrição de um polígono regular, ângulo central de um polígono regular e uma situação problema. Medida de um ângulo interno de um polígono regular. Como nos polígonos regulares as medidas dos ângulos internos são iguais, podemos afirmar que a medida dos ângulos internos, AI, pode ser calculada pela soma das medidas dos ângulos internos, SI, dividida pelo número de lados do polígono, que é N. Então, AI é igual a SI sobre N. Mas como SI é igual a N menos 2 vezes 180, então temos a fórmula AI é igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. Exemplo. Determine a medida dos ângulos internos de um polígono regular de 24 lados. Aplicando a expressão anterior, temos que é a fórmula, no lugar do N vai botar 24, então vai ficar 24 em cima e 24 embaixo. 24 menos 2 dá 22. 22 vezes 180 dividido por 24 dá 165. Então, a medida dos ângulos internos de um polígono regular de 24 lados é de 165 graus. Medida do ângulo externo de um polígono regular. Como nos polígonos regulares, as medidas de todos os ângulos externos também são iguais, podemos seguir o mesmo raciocínio usando para calcular a medida dos ângulos internos. Assim, a medida de um ângulo externo, AE, pode ser calculada pela soma de todas as medidas dos ângulos externos, que é SE, dividida pelo número de lados do polígono. AE é igual a SE dividido por N. Mas como SE é igual a 360, temos AE é igual a 360 dividido por N. Exemplo. Determine a medida do ângulo externo de um polígono regular de 40 lados. Então, no caso 40, vai ser N. Aplicando a expressão anterior, que é a fórmula, ângulo externo é igual a 360 dividido por 40, que vai dar 9 graus. Logo, a medida do ângulo externo de um polígono regular de 40 graus, de 40 lados, é 9 graus. Determinar a medida do ângulo interno de um polígono regular, sabemos que a medida do ângulo externo correspondente é 24. Então, sendo aí a medida do ângulo interno e AE a medida do ângulo externo, e como AI mais AE é igual a 180, temos AI mais 24 igual a 180. AI é igual a 180 menos 24. AI é igual a 256. Portanto, o ângulo interno desse polígono mede 156. Agora vamos analisar a situação e responder a pergunta da seção que começa. Na situação apresentada, pergunta-se como o arquiteto deve proceder para calcular as medidas de alfa e beta dos ângulos assinalados no desenho, o alfa e o beta. Para determinar essas medidas, vamos primeiro calcular a medida dos ângulos internos dos polígonos de cada caso, para em seguida subtrair a medida do ângulo interno do terreno
o polígono do maior número de lados da medida do ângulo interno da construção, o polígono menor número de lados. Então lá, primeiro caso, medir alfa. Então, o quadrado, o AI, né? Quadrado são 4 lados. Então, 4 menos 2 vai dar 2 vezes 180 dividido por 4. Então, 360 dividido por 4 dá 90. Então, quer dizer, o ângulo interno é 90. E medir o hexágono regular. Que hexágonos são 6. 4 menos 2, 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 dá 540, dividido por 6, 120. Assim, alfa é aí 6, quer dizer, ângulo interno do hexágono menos o ângulo interno do quadrado, que é igual a 120 menos 90, o ângulo interno, o ângulo alfa é 30 graus. Agora, no caso da medida beta, o pentágono regular são 5 lados, então 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180 dividido por 5 dá 108. E o octógono regular são 8 lados, 8 menos 2 dá 6, 6 vezes 180 dividido por 8 vai dar 135. Assim, beta é igual o ângulo interno do octogonal menos o ângulo interno do pentágono. Então, 135 menos 108 é igual a 27. Então, achamos os valores. Inscrição e circunscrição dos polígonos regulares. Qualquer polígono regular pode ser inscrito na circunferência, ou seja, são polígonos que estão no interior da circunferência, de modo que todos os seus vértices pertencem à circunferência. Então, quer dizer, no interior foi desenhado o polígono. Além disso, qualquer polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência, ou seja, são polígonos que estão no exterior da circunferência, de modo que todos os lados são tangentes a ela. Então, coloquei aqui o desenho de um hexágono dentro da circunferência. A, B, C, D, E e F. Todos os vértices estão dentro da circunferência. Tá? No caso aqui, o hexágono está inscrito, quer dizer, está dentro. E quando eu digo hexágono circunscrito a uma circunferência, significa que a circunferência está dentro do hexágono. Aqui é o contrário. O hexágono está dentro da circunferência, inscrito. Circunscrito, contrário. A circunferência dentro do hexágono. Observações. Na figura 1 é possível dizer que o hexágono está inscrito na circunferência, ou a circunferência circunscreve o hexágono. Na figura 2, é possível dizer que o hexágono circunscreve a circunferência, ou ainda que a circunferência está inscrita no hexágono. Ângulo central de um polígono. O ângulo central de um polígono regular é o ângulo central da circunferência cujos lados passam por duas vértices consecutivas do polígono regular inscrito na circunferência. Então, está aqui, tá? Todas essas linhas, todas as diagonais possíveis, que dividiu ele em vários triângulos. Então, a medida do ângulo central de um polígono
pode ser calculada dividindo a medida do ângulo total da circunferência 360 pelo número de lados. Então, para mim achar o valor aqui, onde são 6 lados, então 360 dividido por 6 vai dar 60, que então todos os ângulos aqui é de 60. Né? E aí, observações. O vértice do ângulo central de um polígono regular é o centro da circunferência. Pode reparar, o centro é onde tem sozinho. E os lados são semi-retas que contêm duas vértices consecutivos. Quer dizer, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. O ponto de encontro da mediatriz dos lados ou das bissetrizes dos ângulos internos de um polígono regular inscrito em uma circunferência é o centro da circunferência que o circunscreve. E aí temos a quantidade de lados, 5, 6 e 10. Eu quero achar esse ângulo central. Então, ângulo central, 360 dividido por 5, 72. Então, eu tenho 72 aqui, 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 aqui e aqui. Mesmo caso, aqui são 6, então 360 dividido por 6 dá 60. Então, 60 aqui, 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 aqui e aqui. Ah, são 10? Então, 360 dividido por 10 dá 36. Então, 36 aqui, 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 aqui e aqui. Um menino estava brincando com um quebra-cabeça geométrico, com diversas peças de formato de polígonos regulares, sendo todos os polígonos com lados de mesma medida, facilitando o encaixe das peças. Determine o valor de x, que é a forma poligonal da peça, que pode ser encaixada entre o hexágono e o dodecágono do quebra-cabeça. Então, o dodecágono e o hexágono. Entre os dois tem o x. Resolução. Para determinar o valor de x, vamos primeiro calcular a medida dos ângulos internos do hexágono regular e do decágono regular. Então, aqui, o ângulo interno do hexágono são 6 lados, 6 menos 2 dá 4, 4 vezes 80, dividido por 6 vai dar 120. Já o ângulo interno do dodecágono são 12 lados, então 12 menos 2 dá 10, 10 vezes 180 dividido por 12 vai dar 150. Então, o valor de x pode ser calculado subtraindo de 360 as medidas dos ângulos internos do hexágono e do decágono. Assim, 360 menos 150 menos 120 é igual a 90. Logo, o valor de x é igual a 90 graus. Como x é igual a 90 graus, e as medidas dos lados de todas as peças são iguais, conclui-se que a outra forma poligonal que pode ser encaixada no quebra-cabeça é o quadrado. Exercícios. Questões do livro, página 297, questão 8, e 298, continuando da 8, e questão 9. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha o espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Por hoje é só e até a próxima.